O objetivo dessa aula é vocês entenderem tudo sobre a assimetria craniana em bebês, dos mais diversos tipos, mas mais em específico das assimetrias cranianas posicionais. Eu não vou falar sobre as cranioestenoses, mas eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso mais pra frente. Vocês têm que tirar todas as dúvidas de vocês a partir dessa aula, não vai sobrar nenhuma dúvida, porque eu vou derrubar alguns mitos do que algumas pessoas falam e fazer com que vocês entendam o que é grave, o que não é grave. Então, vai ficar tudo muito claro qual tratamento seguir com o bebê de vocês. Então, podem ficar tranquilos que vocês vão sair daqui especialistas em assimetria craniana de bebês. A primeira coisa que vocês precisam entender das assimetrias cranianas, né? Que as pessoas conhecem muito pelo nome, a plagiocefalia. Aqui no slide vocês veem escrito que plagiocefalia significa plágio de oblíquo, cefalia de cabeça, então cabeça oblíqua, igual a desse bebê aqui nessa nessa foto que vocês podem observar aqui. Você vê que esse ladinho aqui dele tá com um achatamento, enquanto desse outro lado tá crescendo normal a cabecinha. Isso começou por causa de uma campanha em 1992, né? Na realidade, sim, a simetria craniana sempre existiu, sempre existirá, mas houve um aumento muito grande, né? As pessoas falam, nossa, mas não tinha pessoas assim com a cabeça antes. É porque em 1992, a Academia Americana de Pediatria notou que ao se fazer o bebê dormir de barriga para cima, houve uma diminuição muito grande de 40% de morte súbita, que eu não vou entrar em detalhes do porquê disso. Então, as famílias saem da maternidade aterrorizadas, falando que você não pode deixar o seu bebê dormir de lado, nem de barriga para baixo, que era muito comum antes da década de 90, é, porque isso prevenia a morte súbita e quem quer que seu filho morra? Ninguém. Então, todas as famílias saem com essa questão e só deixam o bebê de barriga para cima. Por ficar só de barriga para cima e não mexer o bebê e não fazer outras movimentações, teve um aumento de 600% de assimetria craniana, porque a cabeça do bebê ela é mole. E se você deixa ela crescer com apoio, assim como você deixar uma abóbora crescer e ela sempre estiver apoiada de um lado, ela não vai crescer onde está apoiada, ela vai crescer em todos os lados, menos tem um apoio. É, e quando se considera mais problemático, tá? Assim que o bebê nasce, é comum dele ter algumas assimetrias, alguns formatos diferentes. E ela se torna preocupante se ela não melhora a partir do primeiro mês de vida. Mas eu discordo um pouquinho disso, porque assim, se tem uma simetria em algum, desde o nascimento já é algo a ser visto, tá? Isso eu digo é o que alguns estudos falam pra gente em relação à preocupação ou não, tá? É, o que que é considerado então normal? Porque não existem cabeças perfeitas, 100% perfeitas. Foram feitos estudos que eles quantificaram para ver o quão normal era, o quanto estava desviando ou não de um padrão. Então, eles fizeram estudos onde que as simetrias acima, né, das diagonais de um lado comparado com o do outro, acima de 4 milímetros, que dá um desvio padrão maior que 3, eram considerados anormais, porque a grande maioria das pessoas tem assimetrias de até 4 milímetros de diferença nas suas cabeças. Então, por exemplo, eu tenho 2% de diferença. 4 milímetros é equivalente a mais ou menos 4, 5 milímetros dependendo da idade da criança, a 3,5%. Então a gente quer assimetrias cranianas aí na parte de plagiocefalia assim, menores que 3,5%. E agora é importante a gente diferenciar os tipos de assimetria. A gente tem as posicionais e tem as cranioestenoses. A gente da fisioterapia só trata as posicionais. O médico é que vai tratar, o neurocirurgião é que vai tratar a cranioestenose, craniossinostose. Vamos diferenciar as duas. A primeira, que é a posicional, ela é causada por alguns fatores mecânicos externos e internos. O que são externos? Forma que você coloca o seu bebê para dormir, e basicamente segura no colo, basicamente isso. E internos é, por exemplo, se ele tiver um torcicolo, uma falta de desenvolvimento, um atraso motor, vai fazer com que ele fique muito parado ou virado de um lado só, e daí amassa a cabeça de um lado só. Ela é muito comum e afeta 1 a cada 5 nascidos. Então, assim, é muita criança que tem assimetria craniana, não é uma coisa rara, tá? Na posicional não tem um fechamento de sutura. Sutura são são os encaixes entre os ossos do crânio do bebê, tá? É o encaixe. A moleira, que é a parte da frente aqui do bebê, essa daqui, ela é a junção de várias suturas, é uma parte mais em aberta do bebê, que é a fontanela, que a gente chama também. Essa simetria craniana posicional é feito um diagnóstico clínico. O que quer dizer isso? Que é feito.
no consultório. Você não precisa de um exame de imagem para ver se o bebê ele tem uma simetria craniana ou não. Você olha, você vê e tá torta a cabeça da criança. O acompanhamento é com o pediatra, com o neuropediatra e fisiatra, mas o tratamento é com a físio, tá? Então não é o médico que trata essa condição, é o fisioterapeuta. A mudança para a cranioestenose é que dela é uma alteração que é genética, na forma como os ossos se separam ou não, ou quando eles deviam ter separado quando ainda era um feto, um embrião. Ela é muito mais rara, ela afeta de 3 a 5 a cada 1.000 nascidos, ou 1 a cada 2.500, 2.100, 3.000 nascidos. Ela pode estar associada a síndromes ou a situações não sindrômicas. Então, toda criança que é feito o diagnóstico de cranioestenose tem que passar também por uma avaliação de painel genético, exoma, para ver se não tem alguma síndrome associada. Tem fechamento de sutura nessa criança, então o problema é que na posicional isso tudo está aberto. Na cranioestenose, isso aqui fecha, e daí não permite o crânio da criança crescer. Na posicional, a cabeça cresce, normal. Nessa que fecha, precoce, ela não permite o crânio crescer e gera sintomas para o bebê muito importantes. Isso tem que ser diagnosticado por imagem. Então, às vezes eu tenho uma assimetria craniana muito severa. Por mais que ela tenha um quadro clínico parecido com uma posicional, a gente vai pedir, às vezes, um exame de imagem para poder fazer um diagnóstico diferencial, para saber se é posicional mesmo ou se é só uma cranioestenose. Quem vai decidir todo o tratamento daí é o neurocirurgião dessa família, que acompanha esse bebê. Uma das dicas para diferenciar, basicamente, vocês vão ver uma imagem aqui do ladinho, depois da tabela, em que mostra a cabecinha da esquerda, que é uma assimetria posicional, e a da direita, que é cranioestenose. Vocês vão ver que a cabeça da esquerda ela é mais em formato de paralelograma e a outra é mais trapezoide. O achatamento geralmente de uma posicional acontece do mesmo lado que a orelha abre mais. Então, se você for ver, vai ter sempre uma orelha que vai mais para frente e é do mesmo lado que a chata, geralmente. Já na cranioestenose, a orelha vai para trás, mas não é. A orelha vai para o mesmo lado do achatamento. Mas a grande questão, na realidade, é ver se o bebê não tem uma crista palpável nessa região onde pode ter a cranioestenose. Então, eu posso ter formatos como paralelograma que são cranioestenoses também, tá? Essa é uma das formas que a gente diferencia em consultório, mas é preciso um exame de imagem. Quais são os fatores de risco, então, para gerar uma assimetria craniana? É o bebê ter qualquer. Em resumo, tem um monte de coisas aqui. Mas, em resumo, é qualquer coisa que possa ter alterado a mobilidade do bebê intraútero, traumas durante o nascimento ou alterações de mobilidade pós-nascimento. Então, anormalidades no ambiente intrauterino, né? Quando a gente está falando de fatores pré e perinatais. Oligodrâmio, que é falta de líquido amniótico, diabetes gestacional com polidrâmio, que daí vai ser excesso de líquido amniótico, útero unicórnio, que só tem esse formato, fibroses uterinas, então, que passou por algumas outras cirurgias na região, que a mãe tem a fibrose, ele vai gerar uma alteração de mobilidade na região para o bebê, de se mexer. Durante o parto acontece uma distócia, que é um mau encaixe, assincletismo também, um parto muito difícil no caso da distócia, assincletismo, que é um mau posicionamento. Partos muito prolongados, então, por exemplo, um expulsivo que durou mais que 40 minutos. Uso de fórceps, extração a vácuo, que podem gerar também cefalomatomas no crânio. Mães de primeira gestação, bebês que foram pélvicos, então, em que em vez de ter encaixado, ter ficado com a cabeça para baixo, eles ficaram sentados. é, Gemelares, sempre vai ter um gêmeo que vai ter um torcicolo. Meninos do sexo masculino, e bebês prematuros. Fatores pós-natais. Se o bebê tem torcicolo, tá? Que gera uma falta de mobilidade no pescoço. Se ele tem uma preferência de posicionamento também. O jeito que o pai e a mãe colocam seu bebê para dormir, se é sempre virado do mesmo lado. Se o bebê tem algum atraso no neurodesenvolvimento. Se ele tem problemas de aleitamento materno, então pega um peito, não pega o outro, tá bom? E o porquê que algum desses fatores, né? Em relação aos fetos masculinos, os meninos de primeira gestação, eles são muito comuns de acontecerem porque eles crescem um pouco mais rápido que as meninas. Só que eu tenho um útero na primeira gestação que é a primeira vez que ele está ele está crescendo, né? Ele está sendo ampliado. Então, isso faz com que ele seja um pouco mais resistente com o útero de uma segunda gestação que é mais elástico, que ele já passou por esse processo. Então, você tem um bebê que cresce rápido e grande no útero que está mais rígido para crescer. Então, ele vai ficando mais apertado e duro lá dentro, querendo um torcicolo, que esse torcicolo vai gerar assimetria craniana.
Essas posições intrauterinas, então, se esse bebê ficou muito tempo de um jeito só, de uma forma só, também, a partir da 32ª semana, que começa a faltar espaço para ele, também vai estar mais propenso a ter uma simetria craniana e um torcicolo. Essas são diferentes posicionamentos que vocês podem ver aqui, que se o seu bebê ficou em algum desses posicionamentos, grande chance dele ter um torcicolo e precisar e desenvolver uma simetria craniana. A gente vai ver os tipos agora para vocês entenderem, tá? Então, quando a gente olha de lado, de perfil, que nem vocês estão vendo nessas fotos, existem o crânio normal, da esquerda para a direita, a plagiocefalia, que vocês não vão ver tanta assimetria olhando de lado, a braquicefalia, que é um aplanamento ou uma relação maior que 90%, geralmente, na índice cefálico, que eu vou explicar, e uma dolicocefalia, que é uma cabeça tipo alien, assim, ela é mais para trás. Ela é geralmente causada e acontece muitos em bebês pélvicos e meninas e bebês prematuros que ficam com a cabeça muito virada para os lados em vez de conseguir ficar para o meio. Em contrapartida, o braquicefálico ele gosta de ficar com a cabeça reta, por isso que achata essa parte de trás, mas não é só isso, tá? Quando a gente olha por cima, que eu gosto mais, é onde a gente vê as plagiocefalias que são as mais comuns, que vocês veem aqui do lado esquerdo. Essa daqui é uma escala de Argenta, que é uma escala de observação de como está o formato craniano. Ela é dividida em quatro. Essa escala não gosto que use para tratamento, é só por uma questão didática e às vezes para me comunicar com outro profissional, de assim, olha, é um tipo 2, 3, 4 de plagiocefalia ou um tipo 1, 2, 3 de braquicefalia. Vocês vão ver que na tipo 1 de plagiocefalia, né, ela só tem um aplanamentozinho pequenininho ali, geralmente só na abóboda. Já na tipo 2, há uma torção da base craniana. O que que acontece? Uma das orelhas vai para frente. Então quer dizer que não só aplanou um lado, mas empurrou metade do crânio para frente. Esse vai ser um problema de mordida, de oclusão, porque ele torce por dentro do rosto do bebê. Vocês vão ver uma testa maior que a outra, e vocês vão ver que depois começa a acontecer o tipo 3 e 4, vocês vão ver ali que a testa começou a aumentar. Vocês vão ver que vai gerar uma escoliose facial, então vocês vê que o rosto do bebê é torto e do lado geralmente oposto. Então eu tenho um aplanamento do lado direito, o olho esquerdo vai ser menorzinho, tá? Igual tá na foto, geralmente. E daí, em casos mais graves, é quando gera protusões, você vê tipo chifrinhos aqui na frente ou atrás. Assim como na braquicefalia, tá? A gente não tem argenta para dolicocefalia. Você vê que parece que pegou e bateu a cabeça do bebê assim, e achatou. Vocês viram que achatou uma parte de trás ali. Já é considerado braquicefalia, tá? E existem diferentes tipos de braquicefalia. Este tipo de braquicefalia que achata, ela é disfuncional, ela é problemática para o bebê, tá? E gera um problema estético bem grande também. É mais grave a braquicefalia quanto mais bico fizer na parte de trás, quanto mais cônico ficar a cabeça do bebê, como no caso do 3 ali, tá? Então é uma escala também de severidade, por assim dizer. A gente vai do leve para o mais grave. A teoria das causas, como vocês acabaram ouvindo, faltou mobilidade no pescoço do bebê. O bebê não se mexeu o pescoço, ficou para um lado só, a cabeça cresceu, ela não cresce onde o crânio está apoiado, só em todo o resto, e a família só deixa de barriga para cima e não faz o bendito do tummy time. O que que vai acontecer? A cabeça vai entortar e vai entortar muito. E ela acontece principalmente de 1 mês e meio para 2. Você tem bebês que nascem com cabeças perfeitas, mas por conta de tudo isso, desses fatores causais que eu comentei, o bebê evolui para uma plagiocefalia, leve, moderada, grave, tá? Braquicefalia também, tá? Então, no resumo, eu diria que entre 80% e 90% dos bebês com assimetria craniana tem torcicolo, tá? É muito difícil um bebê não ter torcicolo e uma simetria craniana. Pode acontecer? Pode. Outra situação que acontece são bebês que têm atraso do neurodesenvolvimento. O que que é atraso? É um bebê que com 3 meses ele tem que estar erguendo e ficar totalmente com a cabeça erguida no tummy time. E você vê bebês que não foram estimulados ou que têm um quadro de hipotonia, uma fraqueza, em que é um bebê que não mexe muito a cabeça, fica muito paradinho, é aquele bebê bonzinho, não chora muito. Nossa, ele dorme o dia inteiro no berço, fica de boa. Esse bebê vai ter uma assimetria craniana. Eu não gosto de bebê bonzinhos. Os bebês que menos se mexem são os que mais me preocupam, e pensando na parte cognitiva também. Como eu disse, não existem assimetrias, não é desde hoje. Já existiam culturas que amassavam as cabeças dos bebês de propósito por uma questão de status, enfim. O primogênito mais rico tinha que ter a testa amassada para todo mundo olhar para ele, em vez de ele estar andando com a bolsa da Gucci, verem que ele é um rico pela testa amassada dele. Então, isso é cultural, pode acontecer, tá?
Então, todas essas teorias de causa, de que pode ser alteração de cultura, a forma que você transporta seu bebê, se ele só vive no carrinho, em vez de você usar sling, canguru, você fica botando ele no carrinho, ele fica deitado o dia inteiro, né? Cansa menos os pais, mas entorta a cabeça dos bebês. Preferências de lado, posicionamentos diários, tá? Esses bebês com assimetrias cranianas foram feitos estudos, eles observaram que esses bebês têm mais alterações de tônus. O que são alterações de tônus? Se é um bebê forte ou fraco. Enquanto que bebês que não têm assimetria craniana, eles são mais estáveis, eles estão dentro de uma faixa de normalidade de variação de tônus. Enquanto esses bebês que têm muita assimetria craniana, eles têm muita variabilidade. Ou eles têm baixo tônus, ou eles têm muito tônus. Não tem uma média. Isso, tônus, me fala o estado cerebral do bebê. É, Bebês com hipotonia, com essas alterações, eles estão mais tendenciosos a terem outras alterações como transtornos de aprendizagem, transtorno do desenvolvimento, como TEA, transtorno do espectro autista, TDAH. Não estou falando que toda criança, pelo amor de Deus, que tem assimetria craniana tem um TEA, tem um TDAH, mas ela entra dentro de um grupo de risco que pode vir a ter, diferente de um bebê que não tem assimetria craniana, tem chances menores de ter esses atrasos. A grande maioria dos bebês que têm alterações no neurodesenvolvimento tem assimetria craniana, mas não quer dizer que é a assimetria craniana que causa alteração no neurodesenvolvimento, mas sim que um bebê que se mexe pouco vai ter uma cabeça mais deformada porque ele não aplica pressões em diferentes lugares da cabeça. Ficou claro isso? Isso eu quero que vocês não surtem, tá? Porque a assimetria craniana, ela não é que ela aperta um lado do crânio e não deixa o cérebro se desenvolver, vocês vão ver isso. O que eles observaram é que também, a longo prazo, as crianças que tinham assimetrias muito severas, portanto, tinham desempenhos motores piores, atrasos motores piores, tinham alterações no seu rendimento acadêmico e performance acadêmica. Vocês podem ler com mais cuidado esses artigos depois, tiram um print da tela, mas essas crianças tinham mais alterações. Então, a gente tem que ficar de olho. Por isso que, assim, não é só estético ver uma assimetria craniana. Eu tenho que ver o inteiro dessa criança, e não é só olhar o crânio dessa criança. Esse é um outro estudo que fala também sobre questões de QI, desempenho acadêmico de crianças que tiveram assimetria craniana. Outra coisa que gera, que daí já é um problema também, é que lembra que eu falei que torceu a base do crânio e metade do crânio foi para frente? Isso gera uma mal oclusão. Mal oclusão é um mau encaixe dos dentes. Em vez deles encaixarem de assim, eles encaixam de assim. E daí a criança que vai precisar de aparelho ortodôntico lá na frente. Então, assim, o tratamento para assimetria craniana não é só estético, ele também é para ver o desenvolvimento, como eu acabei de falar, mas também ele é feito para ver se essa criança não tem o potencial de conseguir prevenir ou não. A gente não tem estudos o suficientes para ver se a gente consegue prevenir um tratamento ortodôntico lá na frente, para corrigir essa simetria craniana, tá? E grande parte dessas crianças tem alterações no neurodesenvolvimento. E tem mesmo. E dessa alteração do neurodesenvolvimento evolui para alteração de linguagem, crianças com atraso de fala. Então você tem um bebê que já começou com dificuldades no começo da vida porque não mexia a cabeça. E essa não movimentação da cabeça gera uma assimetria craniana, que também está associado com atraso do desenvolvimento motor, que vai dificultar o desenvolvimento da fala também lá na frente. Então, de novo, não é só um amassado na cabeça. Entendido? Isso quer dizer que essas habilidades cognitivas globais do bebê estão relacionadas com essas habilidades motoras e que levam à plagioceffalia. Não é, e eu vou repetir de novo, não é a assimetria craniana que gera essas alterações. É o bebê que já tem alguma questão que faz com que ele tenha assimetria craniana. Entendido isso? E a gente percebeu, e daí vem aquelas perguntas: nossa, mas não melhora com o tempo a simetria? Não. Ela só fica mais escondida porque o cabelo cresce. Não é que o cabelo cresce e melhora a cabeça da criança. A cabeça continua torta, mas é uma cabeça com cabelo. Quando é bebê, é uma cabeça careca. Então, os estudos observaram que assim, há um pico de crescimento de alteração de assimetria craniana nos 4 primeiros meses de vida. Depois dá uma diminuída e se mantém. Tem esse estudo que ele mostra que a idade na qual o bebê chega com a simetria craniana, então ele chegou com 6 meses com a simetria craniana, ele vai manter essa simetria craniana até 1 ano, 2 anos de vida. Então não melhora com o tempo. Já foram feitos estudos. Se o pediatra que acompanha o seu filho, o fisioterapeuta, fono, quem seja, falou que melhora com o tempo, essa pessoa não lê e não estuda. E agora vamos entender a avaliação da simetria craniana. Quando a gente avalia, eu não avalio só o crânio, porque como vocês viram, é um monte de coisa. A simetria craniana é a ponta do iceberg. Alguma coisa fez com que essa simetria aparecesse. E daí eu vou ter que fazer uma avaliação completa. A avaliação da simetria do bebê. Eu vou fazer uma avaliação do bebê.
A simetria do crânio é uma parte da simetria, da avaliação do bebê. Então eu vou ter que ver como que está o neurodesenvolvimento desse bebê. Eu vou usar escalas de neurodesenvolvimento para isso, para quantificar o quanto ele está ou não bem no desenvolvimento dele. Eu vou ter que ver a mobilidade do pescoço, do braço, da coluna, para ver se é o pescoço que está causando esse tipo de assimetria craniana e ver as questões corporais desse bebê. E daí eu vou para avaliação craniana. Eu não vou passar muito tempo aqui com a avaliação de neurodesenvolvimento e mobilidade do pescoço, isso pode ficar para outra aula. Eu vou falar como que tem que ser uma avaliação mais ou menos do crânio do bebê, porque eu vejo muitas famílias que vão em profissionais que não avaliam direito o crânio dos bebês, tá? Então é isso que eu vou focar aqui, mas eu quero que vocês entendam que uma avaliação de assimetria craniana não é do crânio, é do bebê. Para que eu entenda que talvez esse bebê não tenha que precisar só de um tratamento para o crânio, ele precisa de um tratamento para o pescoço e para o desenvolvimento dele. Então, como que a gente começa a avaliar o crânio? Eu vejo a inspeção visual, a gente pode usar aquela classificação de Argenta que eu comentei com vocês. Eu tenho que ver como que está o padrão craniano desse bebê, tem assimetria de face, não tem? Tem uma orelha que está para fora, ó, e uma orelha que está para dentro. Tem um desvio de mandíbula, o rosto está torto, não está? E daí eu vou ver também os padrões de movimento do bebê, enfim avaliação, e eu vou quantificar. Não adianta só eu fazer isso aqui, ó, que é uma fita métrica. Fita métrica, ela vê perímetro cefálico. Perímetro cefálico, ela serve para me falar se a cabeça cresceu ou não, e se o cérebro está se desenvolvendo ou não. Ela é importante para eu saber se o bebê está tendo um bom desenvolvimento. Mas ela não vai me falar nada sobre a simetria craniana. Então a gente vai fazer com a simetria craniana para eu quantificar o quanto ela está grande, pequena, se ela é braquiplágio, dólicocefalia, através de medidas quantitativas que a gente vai usar. Craniômetro, pode usar régua. Aqui no Brasil a gente usa basicamente craniômetro. Régua curva, fotogrametria, que é tirar foto, e tem o escaneamento 3D, que é o melhor, tá? E exames de imagem a gente pede quando são mais graves as assimetrias. Nesse vídeo, ele até mostra como que é a avaliação, ele vai ver como que estão as suturas, porque eu tenho que ver, como está na imagem aqui de cima, se tem as suturinhas ou não. Então a gente precisa tocar na cabeça do bebê para ver se não tem crista, para ver se não tem um solapamento, uma sobreposição de uma sutura sobre a outra, e com isso saber qual tratamento eu vou seguir, qual que vai ser mais indicado para o bebê, ou se eu tenho que indicar, por exemplo, esse bebê para um neurocirurgião, tá? É, Aqui no próximo slide. Aqui a gente vai definir a partir da escala de Argenta, que é o que eu já mostrei para vocês, mas o mais importante vai ter a gente fazer essa cranometria com isso aqui. Isso aqui é um paquímetro, que a gente chama de craniômetro também, tá? Eu vou ver as diferenças, as diferentes medidas aqui do crânio do bebê, em diferentes posições da cabeça, tá? Para eu ver se é uma plagiocefalia, que daí é uma cabeça torta de um lado só, eu vou fazer duas medidas basicamente, que CVA, CVAI, que também é quase a mesma coisa que um OCLR, tá? Como que é? A CVA eu vou pegar a diferença entre a diagonal deste ponto da minha testa para o lado oposto da sutura lambidoide, tá? Que é a junção deste osso aqui, o parietal com o occipital. Ó, aqui. Tá bom? Essa partezinha aqui. Então eu tenho que achar esta parte, medir com o lado oposto. E daí eu vou fazer comparar com a diferença dessa. E eu vou ver. Ah, deu 140 milímetros de um lado, 130 do outro. Deu 10 milímetros de diferença. Esse é meu CVA, que é a simetria da abóbora craniana. Daí a gente coloca isso no índice, tá? Esse índice a gente vai fazer a maior medida pela menor medida, menos a diferença delas vai dar um resultado. Então, por exemplo, 10 milímetros de diferença, que nem eu comentei. Eu vou dividir depois pela maior ou pela menor diagonal. Como a gente usa medidas geralmente americanas, os americanos fazem via maior, os europeus fazem geralmente via menor. Então, é, eu faço via maior diagonal, por exemplo. Não faz muita diferença no final das contas. E depois você multiplica por 100, tá? O normal é estar menos que 3,5% de diferença. Leve entre 3,5 e 7, 6,5. Depende do autor. Moderada entre 7 e 10, 7 e 12. E grave acima de 12%. De novo, depende do autor. Tem autor que fala que é grave a partir de 10% ou 10 milímetros, tá? OCLR é a mesma coisa, só que em vez de medidas oblíquas de 30 graus, é de 40 graus, tá? Essas coisas de graus não são tão relevantes para mim. Eu prefiro usar processos anatômicos do que graus de. Porque eu não vou conseguir medir quantos graus tem aqui. E o processo anatômico é mais fácil de eu encontrar clinicamente, tá? E aqui eu vou conseguir definir a assimetria craniana do bebê, se ela é leve, moderada ou grave, de acordo com esse craniometria.
Braquicefalia idólico, eu vejo pela diferença da largura pelo comprimento, tá? Tudo que for geralmente abaixo de 75, 76, vamos ver que aqui no slide está 76, mas tem autor que vai falar de 75. Eu vou falar de dolicocefalia, tá? Que é a cabeça do alien. Tudo que for acima de 90 é braquicefalia. Eu não posso usar as mesmas medidas para raças e pessoas de diferentes culturas, porque eu posso ter formatos cranianos diferentes. Então, asiáticos têm formatos mais braquicefálicos. Se eu usar as medidas do que geralmente se usa para os europeus, você colocaria capacete em todas as crianças asiáticas, porque todas vão dar, por exemplo, 90, 92, basicamente, tá? Outra coisa que eu preciso entender é que existem braquicefalias e braquicefalias. Braquicefalias que são arredondadas não são problemas. Braquicefalias com achatamento são problemas. Então, meus problemas sempre são achatamentos e não arredondamentos, tá? Então, pode ser que seu filho seja braquicefálico, ele seja cabeçudinho e tá tudo bem. Agora, eu tenho que entender se é um braquicefálico funcional ou disfuncional, tá bom? Tem esta faixa, eu não gosto dessa faixa porque ela não vê o processo anatômico de verdade. Pode mudar. E a forma como você puxa o elástico pode fazer com que aumente mais de um lado do que do outro. Eu não gosto. Régua curva, também não gosto porque eu tenho que. Tá vendo que nessa imagem aqui sobra um teco aqui, ó? Eu não gosto desse teco que sobra, eu gosto de ver tudo. E daí eles têm que transpor para o papel. Nessa de transpor para o papel eu já perdi tudo. Então, assim, não gosto muito. Geralmente são mais o pessoal da Europa que faz isso, holandeses, enfim. É, Essa é uma fotogrametria, então eles colocam também uma régua, mas eles tiram foto e veem também como que funciona, como que seria o nível da assimetria a partir de ângulos, tá? Eu prefiro, se eu falar o mundo ideal, o scanner. O scanner funciona da seguinte forma: é um aparelho geralmente que lança uma luz, um infravermelho, e o bebê usa a touca para que ele capte. O infravermelho ele não pega preto. Então, ele faz todo o escaneamento da criança, ele consegue ver em 3D, em terceiras dimensões, o quão assimétrica está a cabeça do bebê. No craniômetro eu não consigo fazer isso, porque ela é 2D, tá? Então o 3D é sempre a melhor opção. E é através do 3D que eles também escolhem qual órtese vai ser feita, tá bom? É, Aqui eles compararam a validação, então assim, não importa se você faz com o paquímetro ou se você faz com o scanner. Eles dão medidas muito parecidas, tá? Eu sempre basicamente acerto as minhas medidas quando o paciente passa por depois algum um scanner. Então, a pessoa só tem que ter prática na hora de medir, tá? Porque se errar um ponto diferente, daí pode ser que não vale, fique alterado. É, Exame de imagem a gente pede quando suspeita de uma cranioestenose. É o neurocirurgião que vai piorar, que vai tratar. Quando que a gente pensa numa cranioestenose? Se a deformidade está desde o nascimento, se ela piora muito com o tempo, em vez de melhorar, ela está piorando. Que nem eu falei, da orelha posterior para o mesmo lado, e é preciso um processo mastoideo, que é o ossinho atrás da orelha, protuberante. O bebê não é para ter processo mastoideo, tá? Isso daí vai aparecer depois dos 2 anos de vida. Isso gera assimetrias de face importantes, a criança tem alguns sintomas, como irritabilidade muito alta, vômitos em jato, que daí já é um problema mais sério. Quais são os exames que geralmente se pedem nesta ordem, tá? Ultrassom de sutura, que é diferente de ultrassom transfontanelar, tá? Raio-X e tomografia computadorizada do crânio. Geralmente se pede raio-X antes, porque a tomografia tem mais radiação que o raio a tomografia tem mais radiação que que o raio-X. Então, geralmente tenta ultrassom, mas né, é pouquíssima gente que tem informação em ultrassom de sutura de crânio de bebê, por isso que geralmente se faz raio-X de crânio. É, O tratamento. Primeiro, assim, como que previne a simetria craniana? Basicamente, assim, seu bebê tem que dormir de barriga para cima, tem que dormir para barriga para cima. Só que um dia virado para a direita, um dia virado para a esquerda. Se ele só dorme virado para um lado, ele vai ter assimetria. Ai, Lucas, mas ele não gosta quando vira para o outro lado. Então, seu bebê tem torcicolo, ele precisa de fisioterapia. É simples assim. Seu bebê precisa de tummy time o dia inteiro. Se você quer entender mais sobre tummy time, eu tenho um curso sobre isso que vocês podem ver, tem no meu Instagram, tem na página, vocês vão encontrar, é fácil. Então, não tem tempo aqui para ficar explicando muito sobre tummy time, mas o tummy time não é uma vez por dia, não, é trocentas mil vezes por dia, tá? É fazer o seu bebê dormir de trocentas mil formas diferentes sob supervisão. Então, ninguém falou que ia ser fácil ter um bebê. Então, e prevenir de assimetria craniana. Então, precisa desse dinamismo. Você deixar o bebê parado do mesmo jeito, da mesma forma, sempre vai acerar a assimetria craniana.
Bom, tentamos a prevenção e qual que é o tratamento? Primeiro, a gente chama de reposicionamento. O bebê está com a simetria de um lado só, você vai deixar ele só dormir do lado oposto. E não é só dormir, é ficar no colo do lado que ele não vira, é tudo pro lado que essa criança não vira. Isso aqui é um desenho que eu fiz na época que eu dava uns panfletinhos para os pacientes de como fazer o reposicionamento, tá? Se o bebê está virado mais para a direita, você só pode deixar ele para a esquerda. O achatamento está da direita, você só pode deixar ele virado para a esquerda. Mas quem faz toda essa orientação específica, porque tem algumas especificidades, tem jeito de colocar o bebê para dormir, com calço, sem calço, tem jeito para colocar ele no colo. Tudo isso quem vai fazer essa orientação mais específica é o fisioterapeuta, tá? Não é ficar, por exemplo, se o bebê já tá com a cabeça achatada de um lado só, da direita, você não vai ficar revezando ele de lado. Porque já tá chata de um lado. Se você ficar revezando de um lado, ele entorta menos de um lado, mais do outro. Mas ele só pode ficar do lado que não entortou a cabeça ou que está mais protusa, que não está achatada. Não tem essa. Ah, se você foi num médico, num fisioterapeuta que falou, não, você tem que revezar, essa pessoa não sabe o que está fazendo. Então, assim, se está achatado de um lado, ele precisa ficar do lado oposto, só. Ponto final. Não tem outro jeito de resolver essa simetria craniana. Ah, é mais difícil, acorda mais vezes? Sim, mas é o jeito que resolve. É, A segunda forma de você tratar é levando no fisioterapeuta. Tem três formas desse fisioterapeuta ser tratado. Mais do que técnica, é saber se a pessoa tem experiência ou não. Por quê? Dentro da fisioterapia a gente tem várias especialidades. Então, um fisioterapeuta que pode tratar a simetria craniana, primeiro que não existe uma especialização em simetria craniana oficial, mas geralmente os que têm estas formações sabem tratar, que são neurofuncional, trata mais a parte motora, tá? O que é neurofuncional? É uma pessoa que é especializada em neuropediatria, crianças com alterações neurológicas. Todo bebê que tem torcicolo e alteração craniana vai ter que passar por um desse. Às vezes, calha do fisioterapeuta, que é osteopata, também se dá neuro. É o meu caso, por exemplo. Às vezes, a grande maioria das vezes, não. Geralmente, ou é só osteopata ou é só neuro. Existem pessoas da neurofuncional que sabem tratar muito bem as simetrias cranianas. Tem pessoas da neuro que não são osteopatas, mas são terapeutas manuais, que têm técnicas para a simetria craniana também. Tem pessoas que só são osteopatas, que daí não vão fazer a parte motora que seu bebê precisa. Então, assim, não caia na ladainha de que assim, é só fazer massagem na cabeça e eu melhorar o torcicolo. Não, ele vai precisar de estímulo motor. E também tem pessoal que trabalha mais só com terapia manual, que daí tem várias trocentas mil nomenclaturas que eu não vou ficar citando aqui. Então, assim, a osteopatia ela se proliferou muito. Eu sou osteopata reconhecido pelo COFIT, que é o Conselho Federal, mas ela não é a única que trata a simetria craniana e não é exclusivo da osteopatia. Sim, ela foi inovadora e ela trouxe muitos dos tratamentos das terapias manuais, no geral, elas são baseadas nos tratamentos da osteopatia, tá? Mas não quer dizer que todo osteopata sabe tratar um crânio de um bebê. Então, é muito diferente eu tratar um adulto de uma criança, de um bebê e saber. Se o seu bebê tem uma assimetria craniana, não caia na ladainha que você tem que ver esse bebê. O osteopata passou com você, ou o terapeuta manual, vem daqui um mês só. Esse bebê tem que ser visto toda semana. E tem que ter acompanhamento do desenvolvimento motor. E ponto final. Tá? Ouça o que eu estou escutando, senão você vai se arrepender de não ter feito o que eu estou falando. Vamos para a grande pergunta e o último slide no final das contas. É se precisa do capacete ou não precisa do capacete o seu bebê. Depende do bebê, depende da família, pelo seguinte. O capacete é uma órtese. Ele funciona como uma forma de bolo. O bolo ele vai crescer no formato da forma. O capacete não vai apertar a cabeça do seu bebê, a não ser que fizeram o capacete errado e não estão cuidando bem do capacete do seu filho. Agora, o capacete é para ser uma forma. Aonde a cabeça já está grande, ele não vai deixar crescer. Ele não vai apertar, mas ele não vai deixar crescer. Vai ficar justo. E o lado que está achatado, ele vai deixar um buraco. Portanto, quando a cabeça crescer, ela vai preencher esse vácuo, esse buraco que tá, fazendo com que a cabeça do seu bebê fique mais próxima da normalidade. Resolve 100%? Não. Resolve 80, 90%? Sim, dependendo da idade. Então, assim, tem que ser feita numa clínica séria, com profissionais sérios. Existem diferentes tipos de órteses cranianas. São caras. Mas tem tratamento, tá? Eu venho do mundo da neuropediatria, que são crianças com alterações neurológicas que vão ter, em grande parte, sequelas do desenvolvimento para o resto da vida. Então, assim, um bebê que vai usar uma órtese por pouco tempo, para mim não é nada comparado com uma criança que tem uma sequela neurológica. Eu quero dizer isso para, assim, parem com o drama de ter que usar capacete.
A drama, o problema é mais dos pais de terem, das pessoas sentirem envergonhados do filho ter que usar um capacete, do que o bebê. O bebê não fica incomodado. O que que pode gerar incômodo no bebê? A parte térmica, a temperatura. Tem capacetes que são mais fechados e podem dar mais calor para o bebê. Daí o bebê tem que usar menos roupa, por exemplo. Mas quem vai fazer todas essas orientações é a clínica responsável de órtese craniana na qual o bebê está passando, tá? Quando que a gente indica? Geralmente três indicações, tá? Três critérios a gente usa para a órtese craniana. Se o bebê tem assimetrias moderadas e severas, naqueles índices que eu falei para vocês, bebês maiores de 4 meses, tá? Não é depois dos 6 meses, não é depois dos 9 meses que põe. Pode ser antes. Os bebês são mais responsivos quanto antes eles usarem as órteses cranianas. Por quê? A cabeça ela é corrigida de acordo com o crescimento. Até os 6 meses, a cabeça cresce muito. Então, assim, eu consigo melhorar com a fisioterapia, muito geralmente, até os 4 meses e meio, 6 meses, dependendo do bebê e da taxa de crescimento desse bebê. Do crescimento craniano, que é o perímetro encefálico que eu conversei, que eu falei para vocês. É, se eu tenho um bebê que cresceu muito a cabeça, pode ser mais difícil que ele melhore só com a fisioterapia, tá? Quando eu digo crescer muito, é assim, nossa, cresceu 3 a 4 centímetros no mês. Porque daí ele não vai crescer mais, ele vai estagnar. Vai ser mais difícil essa criança melhorar só com fisioterapia. Qual que é a outra dificuldade? Depois dos 4 meses e meio vir para fisioterapia, é que não dá para fazer muito reposicionamento, que é aquilo que eu mostrei para vocês antes. Por quê? O bebê rola. Se ele rola, ele não vai parar quieto à noite. Eu preciso que ele pare quieto no ponto específico do crânio que está mais avantajado para que cresça do lado que não cresceu. Então, quando a gente fala assim, não é que não consegue melhorar, dá para melhorar entre os 4 e 6 meses. Só que depende do bebê, depende se a família coloca. Porque assim, você vai ter que acordar mais vezes à noite para ficar virando esse bebê. A primeira semana vai ser um caos. Então, assim, é parte do pacote de ter que tratar uma simetria craniana. Bom, então, bebês acima de 4 meses é geralmente quando eu indico. E se, por exemplo, o bebê não foi responsivo com o reposicionamento e fisioterapia por 2 meses. Exemplo. Um bebê chega para mim com 4 meses, com uma simetria moderada e severa. Eu dou algumas opções para a família. Mas ele não tentou tratamento ainda. É, eu falo assim: olha, a gente pode tentar por 8 sessões, 10 sessões, toda semana você vai vir. E daí, se não funcionar, você vai para o capacete. Mas o capacete é para corrigir a cabeça. Lembra que o bebê pode ainda ter atraso e torcicolo? Pode ser que ele precise fazer a fisioterapia enquanto ele está usando o capacete, tá? Então, usar o capacete não quer dizer que seu filho vai ter alta da fisioterapia, da osteopatia, enfim, nada disso, tá? Fisioterapia vai acontecer em todos os casos de assimetria craniana. Agora, capacete em alguns. E é na minoria dos casos que usa o capacete. Então, se o bebê chegou com 4 meses, com uma simetria moderada e severa, eu gosto de tentar tudo antes do capacete. Então, vai tentar reposicionamento, vai tentar touca, vai tentar fisioterapia, a gente vai tentar tudo. Se em 8 sessões eu não melhorar a cabeça da criança o suficiente para não precisar de capacete, daí eu indico o capacete se a família quiser. E daí a família tem algumas opções. O capacete não é obrigatório, tá, gente? É que nem óculos. Eu posso ir num oftalmo e ele me indicar óculos e eu não querer usar. Eu posso ir num dentista e ele falar, você precisa de aparelho porque seu dente está torto. E daí eu falo, mas eu não quero usar, então não usa. Ah, a cabeça do teu filho tá torta, mas eu não acho que, eu não me importo dele ficar com a cabeça torta. Então não usa a órtese, ok? Então eu falo assim, tem família que chega pra mim e já fala, Lucas, eu quero tratar contigo, mas eu não quero ver a órtese pintada de ouro. Tudo bem, eu não vou fazer o tratamento e a família vai ficar ciente dessas limitações. Ponto. Tem famílias que falam assim, Lucas, eu quero tentar de tudo, se não der certo, daí eu vou pra órtese. Ótimo, eu também prefiro essa opção. E tem famílias que querem pôr a órtese já de cara. E daí fala assim, vai pra órtese logo de cara, mas vai precisar de tratamento pro torcicolo. Outra coisa outro cenário. Se o bebê já veio para mim com uma assimetria severa, com 4 meses, e já fez um tratamento com outro profissional 2 meses, por 2 meses antes de passar comigo, eu não sou o alecrim dourado que vai mudar a cabeça dessa criança em 2 meses. Já aconteceu de melhorar? Já aconteceu de melhorar. Mas vai acontecer sempre? Não tem como eu garantir isso. E por uma questão de ética, eu tenho que falar para a família: olha, vocês já tentaram tratamento antes. Eu geralmente tento tudo antes? Geralmente tento. Mas se eu fosse vocês, eu iria já direto para a órtese, tá? Então, assim, não quero dizer que eu defendo a órtese 100%. Eu gosto.
Assim como eu não gostaria de precisar de usar óculos, assim como eu não gostaria de ter precisado usar aparelho dentário por 6 anos, às vezes a gente vai precisar de um capacete para corrigir essa cabeça, porque não deu tempo, não foi o tempo suficiente, cresceu a cabeça rápido demais, e eu vou precisar dessa órtese. Tempo de uso de órtese por quanto tempo? O bebê vai precisar usar o dia inteiro, 23 horas, mas assim, de novo, gente, tem a primeira semana de adaptação, quem vai fazer toda essa conversa com vocês vai ser as clínicas de órtese. Depois do período de adaptação, geralmente de 5 dias a uma semana, o bebê fica 23 horas com essa órtese. Em média, no meu consultório, os bebês usam de 3 meses. Já tive bebê que usou só por 45 dias. Foi muito. A gente teve uma sorte muito grande no período que ele usou. E já tive bebê que precisou de 6 meses de órtese. Por quê? A família falava: ai, mas eu não gosto quando ele usa para dormir, por causa que eu acho que incomoda ele. Quem fica incomodado é o pai e a mãe, não é o bebê. O bebê não se importa com essa órtese. Então, daí demorou mais tempo. Corrigiu 100%? Não corrigiu. Então, assim, vai de escolhas da vida e do BO que você quer assumir para a tua vida. Fala assim, você quer ficar mais tranquilo de não ter que ficar reposicionando esse bebê à noite para corrigir a cabeça? Vai para órtese. Você não, você dá conta, você fala assim, não, eu vou fazer isso de tudo e se não der certo, eu vou para órtese. E se você não quiser ver a órtese pintada de ouro, tá tudo bem também, tá? Então, assim, só quero deixar vocês mais tranquilos, sem essa noia toda. Enfim, sabe? Fiquem tranquilos. É uma atitude, é uma coisa muito pequena para ser resolvida. Não é, é. É uma história que vocês vão contar pro filho de vocês que assim, nossa, filho ou filha, você nasceu com o pescocinho torto, cabeça torta, pai e mãe levou você lá num cara, numa mulher lá que cuidou de você e foi tudo bem. É isso. Não precisa ser esta tormenta que as pessoas fazem ser. É simples assim, tá bom? Eu espero que ao final desta aula vocês tenham se sentido mais tranquilos em relação a o que é a simetria craniana, o que que ela pode gerar de consequência e como tratar. É simples assim, é super tranquilo e é isso, tá bom, gente? Espero poder ajudar de verdade. E tem os meus perfis nas redes sociais que eles têm várias informações sobre o desenvolvimento motor, de diversas coisas que vocês podem fazer para ajudar os seus bebês, para prevenir, para ajudar no tratamento. Então é isso. Esse é o meu objetivo de vida aqui, é ajudar os pequenos a se desenvolverem bem e deixar os pais mais calmos para que vocês curtam os pequenos de vocês, tá bom? Um grande abraço e um ótimo dia, noite para vocês.